Com as bênçãos do nosso Pai, as luzes do nosso Mestre Jesus e a proteção da nossa Mãe Santíssima, vamos iniciar o estudo de mais uma mensagem do Livro da Esperança. Que tenhamos a mente aberta, a atenção desperta, para que a compreensão se faça de forma límpida, atendendo os nossos anseios pelo aprendizado edificante, capaz de permitir que nos transformemos cada vez mais em melhores cristãos. Hoje, nós vamos estudar a mensagem Quem é Inútil, que é a mensagem número 16 do Livro da Esperança, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel, ele começa sempre, antes de entrar na mensagem propriamente dita, ele faz uma citação do Evangelho e uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, iniciando, citando o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, Emmanuel inicia: E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Fala de Jesus. A lei de Deus, ensinada e exemplificada por Jesus, evidencia a todo momento a necessidade de que busquemos combater em nós os vícios do orgulho e do egoísmo, enaltecendo e assumindo como conduta pessoal a humildade e a caridade, justamente em contraposição a eles. Nesse sentido, o Evangelho deixa límpida a importância de se revestir desta humildade, indicando o grande e verdadeiro valor da vida que o homem deve trazer para si e a capacidade de enaltecer o próximo, tratando-o com amor e se colocando sempre disponível para socorrer os seus semelhantes nas suas aflições e dificuldades. Será, pois, nessas circunstâncias que encontraremos o maior mérito das nossas ações, motivo da nossa exaltação no reino dos céus. Se, então, a caridade se vincula à humildade para combater os vícios citados, proceder de forma contrária não caracteriza a adoção de comportamento edificante e muito menos bondoso. Muito pelo contrário. Vejamos na afirmação de Paulo e o complemento de Emmanuel na citação que ele faz no livro Vinha de Luz. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não ensoberbece. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem assim procede, age em desconformidade com aquilo que Cristo nos ensinou, deturpando todo o princípio de caridade evidenciado pela doutrina espírita. Conseguem, com isso, tão somente demonstrar sua vaidade e falta de compreensão dos reais indicadores de elevação moral. Assim nos esclarece Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. A vaidade de certos homens que creem tudo saber e querem tudo explicar à sua maneira, fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abrangerá o mundo inteiro. As opiniões dissidentes citadas e devidas à falta de entendimento não serão suficientemente fortes para romper os laços que unirão aqueles que se entregaram de forma racional e inequívoca à prática do bem. Citando agora o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel nos traz o seguinte: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Está no capítulo 7, item 6. Ou seja, novamente, destaca-se a orientação de Jesus, demonstrando que a soberba e a vaidade são sentimentos e posturas que nos afastam de Deus. Nessas circunstâncias, estaremos muito mais presos e envolvidos com as nossas próprias questões pessoais
e envoltos por infelizes e egoístas pensamentos, que nos tornarão mais difíceis a vida, posto que determinarão o afastamento das outras pessoas, podendo impor uma realidade de isolamento. Quando Jesus exemplifica a simplicidade na figura da criança, nos deixa claro que a autenticidade de sentimentos e a singeleza das entregas que se faz ao próximo, a partir de ações desinteressadas e espontâneas, pode assegurar uma felicidade modesta, que não exige riquezas, reconhecimentos e nem bajulações, para se sentir bem e grato. Basta o contentamento de poder ser útil, ainda que somente pelo exemplo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que o Espiritismo vem justamente nos mostrar a importância da nossa medida moral. E assim ele diz: o Espiritismo vem sancionar a teoria do exemplo e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos, aqueles que nela eram maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, que são as virtudes. Enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se levam: a fortuna, os títulos, a glória, o conhecimento. São os valores que cultivamos que nos farão grandes ou pequenos no reino dos céus. A obra de construção desses valores é feita internamente, diante do nosso esforço pessoal de procurarmos definir nossas prioridades dentro daquilo que nos fará encetar a renovação no caminho que nos conduzirá à elevação espiritual, não nos perdendo nas questões cujos galardões são aferidos apenas na terra. Nessa busca de elevação, se fizermos a escolha certa, nunca estaremos sozinhos. Teremos sempre o devido auxílio, se não vejamos o que nos diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Entrando agora na mensagem propriamente dita, após as citações, Emmanuel nos diz o seguinte: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Quão comum é que nos esquivemos das nossas responsabilidades para com os nossos irmãos, adiando a hora do auxílio, justificando a necessidade de se estabelecer na vida, angariando riquezas materiais ou determinado status social, para então se permitir dedicar alguma atenção aos necessitados. Talvez este argumento possa fazer sentido àquele que não vê outras possibilidades de ser útil, senão quando escorado no anteparo das posses físicas. Assim, como nem todas as necessidades humanas são decorrentes de carência material, também várias misérias do homem não podem ser socorridas com bens e auxílio material. Aguardar um momento de projeção social para se fazer útil a alguém que carece de ajuda é abrir mão de grandes oportunidades de aprendizado, deixando de combater o comodismo e a ignorância. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos incita a adotar postura ativa que possibilite o crescimento de todos pela comunhão de atitudes consoladoras. Se não vejamos: controlem-se, pois todos vocês, ignorados, que sofrem na sombra de males cruéis, e vocês que são desprezados pela sua ignorância e suas faculdades restritas. Aprendam que entre vocês encontram-se grandes espíritos que quiseram renascer ignorantes para humilharem-se, abandonando por um tempo suas faculdades brilhantes, suas atitudes e seus talentos. Muitas inteligências são veladas pela expiação, mas com a morte, esses véus caem e aqueles que desdenhávamos pelo seu pouco saber eclipsarão
os orgulhosos que os repudiavam. É preciso não desprezar a ninguém. Sob aparências humildes e medíocres, e até entre os idiotas e os loucos, grandes espíritos ocultos na carne espiam um passado terrível. É justamente pelo esquecimento imposto em cada encarnação que devemos a nós mesmos e ao nosso próximo a obrigação mútua de assistência, pois que todos precisamos angariar méritos no saber e nas práticas que os tornarão pessoas melhores. Desconhecendo a natureza das relações que tivemos com aqueles com quem convivemos atualmente, não temos predileções e nem bloqueamos conscientemente as conexões com possíveis desafetos. Portanto, é mister consideremos a todos tão somente como irmãos, como nos ensinou Jesus, procurando fazer todo o possível para que, irmanados no mesmo compromisso de amparo coletivo, todos possamos progredir juntos. Assim, como nos lembra Emmanuel, na sua mensagem no livro Coragem, cada qual com seus dons, complementando as próprias lacunas e limitações, com habilidades peculiares a outros, estaremos todos fortalecidos, conforme se vê na sua exposição. Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruís, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Verificamos, portanto, que o auxílio material não se constitui em única alternativa para amparar nossos irmãos, existindo várias formas de se fazer útil, consoante nos esclarece Leão Denis. Há 1000 maneiras de se tornar útil, de vir em socorro de seus irmãos. O ouro não tarifa todas as lágrimas e não pensa todas as feridas. Há males para os quais uma amizade sincera, uma ardente simpatia, uma efusão da alma farão mais do que as riquezas. Também enfatizou Jesus a importância de não atribuir valor apenas às riquezas insustentáveis ou efêmeras, conforme podemos verificar numa resposta de Jesus no diálogo descrito por Emmanuel no livro Coragem. Diálogo de Jesus com Judas Iscariotes. Jesus: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que sabiam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Voltando à mensagem de Emmanuel do Livro da Esperança, ele nos diz: missão quer dizer incumbência. A missão aceita por nós representa uma obrigação que se assume, impondo a quem a recebe envidar todos os esforços no sentido de cumpri-la da melhor forma possível, tudo fazendo para que, ao final, seja concluída com êxito. Em geral, em torno de uma missão assumida, estão os desejos e expectativas daqueles que testemunharam, participaram e, por isso, esperam um resultado satisfatório desse compromisso assumido. Sobretudo, da parte de quem delegou ou determinou que se direcionasse a missão a alguém. Cria-se grande expectativa. De igual modo, não deixa de se constituir numa esperança e caracterizar-se como um vigoroso desejo daquele que se voluntariou a cumprir a missão, motivado que se encontra em demonstrar o seu valor, a sua coragem e a sua determinação em se superar. Fugir aos compromissos assumidos faz tanto mal a quem confiou em nós, como principalmente aquele que fraquejou, entregando-se às forças contrárias que o submetem. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala sobre os infortúnios do orgulhoso que não sabe se humilhar. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral.
diz Kardec. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para adverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. O orgulho cega-nos, reduzindo nossa capacidade de identificarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Equivocam-se todos os que entendem que se bastam em face das capacidades que julgam fazer de si seres autossuficientes na vida. Sem a opção de conduzir uma vida consubstanciada na fraternidade e no desejo de construir um caminho que possibilite ombrearmos juntos os esforços pela superação dos desafios, das dores, dos sofrimentos, que sempre estarão batendo às nossas portas, tornamo-nos alvos fáceis ao desalento, à depressão, possibilitando que a incredulidade faça morada em nosso pensamento e a desdita habite nosso coração. Nos afirma Kardec em O Livro dos Espíritos. Certas pessoas, e entre as mais céticas, fazem-se os apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. Com a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Renunciar ao ego, colocando a própria vontade em sinal de doação para o benefício daquele que mais precisa, é indicativo de grandeza moral. Este, mesmo cético, demonstra que tem consciência da importância do outro na sua vida, por isso valoriza, defende, ampara, auxilia. Em todo aquele que se entrega por dedicação e desejo de caridade ao próximo, não há espaço para o orgulho e demais vícios que dele decorrem, por estar todo tomado de amor. O amor que edifica o ser e que, na concepção de Emmanuel, segundo a mensagem do livro Coragem, tempera a vida e não humilha quem o recebe. Nos diz Emmanuel, a dificuldade do próximo é intimação à beneficência. Entanto, assim, como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para aquele que o recebe, para que ele não o amargue na boca. É indispensável também temperar de misericórdia o ensinamento que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido de quem a recolhe. E continua Emmanuel na sua mensagem. E ninguém existe aos ventos do acaso. Ninguém está vivendo fora do lugar onde deveria estar. Ninguém está fora do seu tempo. Tudo está como deve ser, e, em geral, se não está melhor, conforme gostaríamos, provavelmente nós temos a responsabilidade pela condição em que nos encontramos, ou certamente haveríamos de estar vivenciando mesmo essa situação, seja porque escolhemos, seja porque merecemos, seja porque somos fortes e temos todas as condições de cumprir essa missão. O que construímos no nosso dia a dia, em termos morais, é o patrimônio que levaremos sempre conosco e que determinará as nossas capacidades de empreendermos novas aquisições no futuro que nos espera, alhures à terra. São as virtudes conquistadas que nos interessam, se desejamos alcançar a felicidade ensinada por Jesus. E, nesse caso, a terra é a grande escola que nos possibilitará esse aprendizado e essas aquisições. Devemos, portanto, ajuntar em nós os tesouros imperecíveis na eternidade, com humildade e disposição, sem excessos e com sacrifício, sempre que se fizer necessário, conforme nos lembra Leon Denis. Respeitemos os idiotas, os enfermos, os loucos. Que a dor seja sagrada para nós.
Nesses sepulcros da carne, um espírito vela e sofre, pois, na sua personalidade íntima, ele tem consciência da sua miséria e de sua abjeção. Temamos nós próprios, pelos nossos excessos, merecer a sua sorte. Mas esses dons da inteligência, que a alma abandona para humilhar-se, reencontrá-los-á na morte, pois são sua propriedade, seu bem, e nada do que adquiriu pelos seus esforços pode perder-se ou amesquinhar-se. Ela os reencontrará e com eles as qualidades, as virtudes novas recolhidas no sacrifício que farão sua coroa de luz no seio dos espaços. Voltando à mensagem do Livro da Esperança, Emmanuel nos diz: buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. Deus deixa patente em toda a sua criação a interdependência em tudo que foi por ele gerado. Essa interdependência, de forma alguma, reduz a importância deste ou daquele ser, deste ou daquele produto, desta ou daquela substância, que em sua interação com outras gera resultados diferentes na produção e no desenvolvimento de toda a cadeia de vida ou de fenômenos que devem se realizar na natureza. Se fosse para cada qual ser autossuficiente, não haveria igualmente sentido Deus permitir que as semelhanças se aproximassem por afinidade. Também não teria sentido que as diferenças se completassem, o que nos sugere que somente juntas e não separadas estariam completas para o cumprimento dos propósitos divinos. O ser humano, malgrado a sua inteligência e a possibilidade do uso da razão para que tenha uma capacidade ampliada de compreensão da criação de Deus, nem sempre utiliza suas competências para um fim útil e benévolo, respondendo perante a providência pela sua própria e voluntária entrega aos vícios e a faltas diversas. É o que nos diz Leon Denis. O abuso das elevadas faculdades, o orgulho, o egoísmo, espiam-se pelo renascimento em organismos incompletos, em corpos disformes e sofridos. O espírito aceita a simulação passageira, porque ela é, aos seus olhos, o preço da reabilitação, o único meio de adquirir a modéstia, a humildade. Consente em privar-se momentaneamente dos talentos, dos conhecimentos que fizeram sua glória, em descer num corpo impotente, dotado de órgãos defeituosos, em tornar-se objeto de risos ou de piedade. Não é errado buscar, nas ações empreendidas em nosso cotidiano, ao longo da nossa existência, oportunidades que sejam mais propícias a nos possibilitar bem-estar e criar ocasiões que nos permitirão melhorar a nossa condição de realizar nossos objetivos com o menor sofrimento possível. Todavia, não há possibilidade de se fazer esse progresso sem se dispor a aplicar esforços no trabalho, que é o ensejo que viabilizará a interação com as outras pessoas e com a própria criação de Deus, culminando com a produção de obras que representarão benefícios a todos. Não fosse um dever a entrega do homem ao trabalho que o dignifique e que também auxilie o próximo, é uma bênção que utiliza a interdependência da criação para a realização da vontade de Deus. Destacando o dever do trabalho, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos revela o seguinte: o homem procura instintivamente o seu bem-estar e, mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou o menos possível. Não existe ou não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas,
possuído que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto, por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Demonstrando a relação de dependência das coisas, Emmanuel prossegue com a sua mensagem. A usina poderosa ilumina qualquer lugar, a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Da soma de todos os esforços, cada qual no cumprimento da sua obrigação ou dever por criação, surge o esperado efeito que também cumprirá uma função em benefícios de muitos outros, em associação a novas forças de trabalho, formando novos sistemas produtivos, edificando nos atos mais singelos de todos os que participam de cada etapa dessa obra. Para todos os integrantes desse alvitre, resta, acima do sentimento do dever cumprido, a felicidade de poder ser útil. É o que nos mostra Leon Denis. Aquele que, ao contrário, coopera na medida de suas forças na obra social, que vive em comunhão com seus semelhantes, fazendo-os compartilhar de suas faculdades e de seus bens, como ele compartilha dos seus, espalhando ao seu redor o que há de bom em si, este se sente mais feliz. Tem consciência de obedecer à lei, de ser um membro útil da sociedade. Tudo o que se realiza nesse mundo o interessa. Tudo o que é grande e belo sensibiliza-o e o comove. Sua alma vibra num uníssono com todas as almas esclarecidas e generosas, e o tédio, o desencanto, não tem poder sobre ele. Sentindo-nos realizados por poder ser úteis, entendemos a importância de deixar de agir por instinto, passando a considerar e a compreender que a ação coletiva nos possibilita igualmente a proteção, a subsistência e a preservação a que o instinto nos impele, porém, com maior segurança, com maiores garantias, na certeza de que, estando uns responsáveis pelos outros, todos estaremos também ganhando maior consciência coletiva. Assim nos lembra André Luiz. Ele nos diz: abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. É o despertar para a necessidade de abandonar pensamentos e condutas individualistas. Prosseguindo com Emmanuel na mensagem Ninguém é Inútil, ele nos diz: o rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta ordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso do filtro. Nossa obrigação, nesse contexto de união de esforços, é o de agir, cada qual no âmbito de suas responsabilidades ou competências, somando os esforços de outras pessoas, a fim de que, juntos, todos possam alcançar o objetivo comum. Ninguém, portanto, é inútil, assim como, da mesma forma, ninguém é tão completo que não precise do auxílio dos outros. Integrados todos no propósito de se ajudarem mutuamente, conseguirão
cumprir a grande tarefa de promoverem a sua renovação e crescimento espiritual. É o que nos mostra Leon Denis, no livro Depois da Morte. Nosso papel não é, portanto, o de abster-nos, mas combater, sem descanso, pelo bem e a verdade. Não é sentado ou deitado que nos cumpre contemplar o espetáculo da vida humana nessas perpétuas renovações. É de pé, como pioneiro, como soldado pronto para participar de todas as grandes tarefas, a traçar novos caminhos, a fecundar o patrimônio comum da humanidade. Por óbvio, a busca pelo crescimento coletivo não exime ninguém dos infortúnios que a vida reserva a cada ser, para que aconteça o seu progresso individual. Contudo, torna menos penosa a jornada de enfrentamento aos percalços, atenuando as dores e sofrimentos, criando possibilidades de amparo e conforto aos que enfrentam maiores tribulações. Mesmo assim, todos têm a oportunidade de aprender, conforme afirma André Luiz no livro Ação e Reação. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Continuando o estudo da mensagem de Emmanuel, temos novo exemplo de interdependência. Vejamos. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça aos próprios fins, é indispensável se lhes construa adequado campo de pouso. De que adianta toda a tecnologia empregada na construção e no funcionamento de uma grande aeronave, destinada a prestar o serviço de transporte com qualidade e segurança, se ela não sairá do chão caso não tenha o combustível? Desse modo, para ser autossuficiente, quem a fabricou também teria que produzir esse combustível. Se assim, sucessivamente, o seu criador e também o seu construtor tivesse que mantê-la à custa da produção de todos os serviços e elementos que serão necessários para que ela possa ser utilizada, sem poder contar com a participação de outros atores nesse processo de criação e implementação, haveria grande dispêndio de esforços e provavelmente surgiriam inúmeros óbices que tornariam inviável o seu projeto. A própria providência utiliza do homem e de toda a sua criação como instrumentos para que a vida prossiga o seu curso em harmonia integrada à natureza universal. Vejamos o que nos diz Emmanuel em relação aos aprendizes da Boa Nova no que se refere ao seu papel na obra de Deus. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. A harmonia da vida, conforme nos mostrou Emmanuel, somente se mantém efetiva quando todos os instrumentos estão afinados. Assim, os sentimentos e pensamentos destoantes, movidos por uma individualidade egoísta, se apresentam como um som tendente a desafinar a melodia da vida, que não se faz com um único instrumento. Ainda assim, não quer dizer que esse instrumento seja inútil. Ele permite aos demais entenderem a importância de se manterem afinados, bem como possibilita a articulação e a integração de esforços para a análise e a promoção de auxílios que irão conduzir no tempo devido à consciência de que deve se reavaliar
e afinar seus acordes. Quantas pessoas se mantêm distantes em relação à realidade em que vivem, permanecendo no caminho desviante, ecoando notas dissonantes porque preferem ficar isolados em si mesmos. É o que nos fala Emmanuel, no livro Vinha de Luz, através da mensagem Acorda e Ajuda. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra, se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral e, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a partilhar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão. Ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Retornando à mensagem do Livro da Esperança, temos a seguinte orientação. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo do dever. Isso porque Deus não nos oportunizou as experiências na escola da Terra para ficarmos de braços cruzados e nem encapsulados numa bolha pessoal. Nossa existência, como toda a criação de Deus, está sujeita às leis naturais e dentre essas leis constam as nossas obrigações com o nosso próximo. Se não vejamos em O Livro dos Espíritos, a questão número 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhes a aplicação, de outra forma eles podem negligenciá-la, como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Se então o amor ao próximo encerra toda a lei de Deus, não me integrar e, sobretudo, não auxiliar o meu próximo e me manter inerte diante do sofrimento alheio é desconsiderar essa lei divina, repelindo seus preceitos. Independente de recursos materiais, o ato benevolente de auxílio aos nossos irmãos é nosso dever. Conforme lembrado por Kardec, a prece é um exemplo de prática que resume o cumprimento de nossos deveres. Ouçamos. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, e de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir aos vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar o vosso pensamento até ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade, só uma, vos aflora? Se dizeis pelo pensamento, sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio, e dizer-lhe, perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo, ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Assim, pela prece, temos a oportunidade de, mesmo sozinhos, acudir os irmãos que necessitam da nossa ajuda. Prossegue Emmanuel na mensagem em estudo.
Atendamos à obrigação para que fomos chamados ao clima do bem. Novamente, Emmanuel nos alerta para a necessidade de atender às obrigações a que fomos chamados. Quantos são os que se empenham em fazer cumprir a vontade de Deus, enfrentando sobejos sofrimentos, porém sem esmorecer e sem perder a confiança e o otimismo? Estes se mostram conscientes da sua missão e intuitivamente, talvez, despertos da recompensa futura que lhes será reservada, ainda que não condicionem a sua ação benfeitora a essa retribuição. Atentemos para essa descrição do Evangelho segundo o Espiritismo. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais, curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que neles confiam, Deus dá o reino dos céus. Várias são as forças que nos impelem a essa entrega à obra do bem. Na citação do Evangelho segundo o Espiritismo, a motivação foi a condição das mães em relação aos seus filhos. Nesse caso, o seu dever é movido pela enorme força do amor incondicional, que dá vigor e disposição de tudo enfrentar pelo bem daquele que, por obrigação natural, portanto, divina, lhe surgiu aos cuidados. Muitos se dedicam a essa doação de amor e trabalho, independente de vínculos de parentescos consanguíneos, se mostrando conscientes do seu papel coletivo e desempenhando com sublime empenho o trabalho edificante de amparo fraterno. Outros superam essa dedicação habitual de tratar o carente com a prática do bem, estendendo sua compreensão e o seu apoio caridoso àqueles que o repelem ou o agridem. São muitos também os que perdem as oportunidades de participar desse bem coletivo, deixando o tempo passar, e às vezes somente se dão conta disso quando já desperdiçaram valiosas possibilidades. Nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. De que lhe serve para a sua justificação restituir, depois da morte, o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continue o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Retornando à mensagem de Emmanuel, ele nos diz: não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Todos têm um papel a desempenhar, e ainda que se julgue sozinho, a verdade é porque talvez outros não teriam a competência ou habilidade para fazer conforme você tem condições. Não desconsidere que Deus prepara para cada um as obrigações conforme sejamos capazes de cumpri-las, sem descurar do respeito ao livre-arbítrio e sem jamais deixar desamparado qualquer de seus filhos. Por isso enviou Jesus como orientador e exemplo, a fim de termos uma referência pura, confiável e verdadeira. É o que se reforça na mensagem Sirvamos ao Bem, de Emmanuel, no livro Fonte Viva. Ele nos fala: não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto,
à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. O Livro dos Espíritos, na questão 657, trata da inutilidade prática do homem, quando se entrega a uma vida contemplativa, não se empenhando nas práticas do bem. Questiona-se: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal ou não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? A resposta dos espíritos: não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Conforme já disse, haverá sempre alguns aspectos da vida onde todos serão úteis, porém, os espíritos destacam que, no que se refere ao dever de auxiliar ou de fazer algo em benefício dos nossos irmãos, a inércia nesse aspecto nos coloca em situação em que poderíamos chamar de inutilidade funcional, a considerar que Deus espera de nós o exercício de uma conduta integradora e solidária, pela própria circunstância de interdependência com a qual nos envolveu. Nesses termos, é interessante algumas informações que nos traz o Livro dos Espíritos, no que diz respeito aos deveres dos espíritos, cumprindo o propósito de se melhorar, e que em maior ou menor grau de desenvolvimento da consciência e no tempo de cada um irá ocorrer. Vejamos, pois, a questão 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente? Resposta: eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como sobre a terra, porque não há fadiga corporal e nem as angústias da necessidade. Agora, em relação ao papel útil do homem no universo, na questão 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Resposta: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? E, por fim, em relação às atribuições especiais, na questão 560, nós temos a seguinte pergunta: os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Resposta: isso quer dizer que todos nós devemos habilitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar, etc.
Emmanuel termina sua mensagem, Ninguém é Inútil, dizendo que, para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. O gosto pelo trabalho, que edifica e que possibilita a assistência, dentro dos limites que não nos sacrifica, servindo pela satisfação pessoal de ajudar, independe de cargo ou de posição social. A força e o incentivo para continuar prosseguindo no caminho da doação de si é a fé, que, uma vez movida pela vontade, produz obras maravilhosas em beleza e muitas vezes também em proporções. O Espiritismo nos ensina a buscar esse fortalecimento na fé. Contudo, ressalta a necessidade de que ela seja pautada na razão para evitar dissabores e alcançar a compreensão. É o que nos ensina Leon Denis, quando nos diz: a fé religiosa que faz abstração da razão e se reporta ao julgamento dos outros, que aceita um corpo de doutrina, verdadeiro ou falso, e a ele se submete sem controle, é a fé cega. Na sua impaciência, nos seus excessos, recorre à vontade, ao constrangimento e conduz ao fanatismo. Encarada sob esse aspecto, a fé é ainda um móvel poderoso. Ela ensinou aos homens a humilharem-se e a sofrer. Pervertida pelo espírito de dominação, foi a causa de muitos crimes, mas, nas suas consequências funestas, mostra-nos ainda a extensão dos recursos que nela estão. Ora, se a fé cega pode produzir tais efeitos, o que não fará a fé apoiada na razão, a fé que julga, discerne e compreende? Uma vez compreendida a importância da fé e estando com a vontade desperta, podemos nos dedicar inteiramente à nobre prática da caridade verdadeira, ensinada por Jesus, que gera resultados salutares e elevados para ambos. Quem doa de si com humildade e quem recebe sem reservas e sem humilhação. Assim nos demonstra Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 886, quando diz que a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Se por algum motivo faltar-nos força para iniciar ou dar continuidade a um trabalho de aproximação e interação com os nossos irmãos, façamos o que o Espírito de Verdade nos orientou no Evangelho segundo o Espiritismo, quando disse: Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele coloca um bálsamo que consola. No momento em que superarmos as nossas tristezas, as nossas indisposições, os nossos melindres, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, teremos plena capacidade de ombrear com os nossos irmãos pelo bem e pelo crescimento moral de todos. Nessa hora, a felicidade tanto almejada se fará sentir em nossa vida, nos dando o alento, o bálsamo, o descanso das nossas angústias e aflições. Nos trará, como disse o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, o sentimento de dever cumprido. Ele nos diz: o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acerena
e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Estando, portanto, o espírito elevado, também estará o corpo físico sereno, envolto dos sentimentos altivos, que constituirão o laurel do homem de bem. Meu muito obrigado a todos pela oportunidade. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando a força e a sabedoria para que, compreendendo os seus ensinamentos, possamos prosseguir ativos e confiantes no emprego das nossas disposições e nos tornarmos reflexos do seu amor e bondade, pela vontade desperta e pelo emprego de nossas ações na conduta caridosa.